vocês novamente. E antes de nós começarmos, como sempre nós fazemos, vamos saudar os orixás e pedir a bênção de cada um deles. Então, pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Pai Oxalá, a Oxóssi, o Senhor do conhecimento e da sabedoria, e a todos os orixás, nossos guias, anjos e protetores, para que nesse momento nós sejamos abençoados com a sabedoria e possamos, de uma certa forma, receber as bênçãos que cada um de nós merecer. Peço licença para iniciar os trabalhos no dia de hoje falando sobre os nossos amados orixás. Que assim seja e assim será. Todo mundo sabe, ou pensa que sabe, o que é um orixá. Um orixá, vamos começar dividindo a palavra. Ori é cabeça. Chá, força. No Japão, na China, a força chama-se Chi. No hinduísmo, é prana. É tudo a mesma coisa. A diferença são as nomenclaturas. Então, orixá é força no ori. No ori de quem? Do médium. Então, cada orixá, dependendo do seu filho de santo, vai dirigir a sua força através da cabeça do médium. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através dos nossos neurônios. Toda a imantação do orixá entra pelo sistema nervoso central e vai trabalhar os neurônios de cada médium, e por ali ele envia a sua energia, a sua força, para que nós sejamos conectados com eles. Então, vejam vocês que é uma coisa de simbiose, não é possessão. Orixá, ele tem forma? Não. Orixá não tem forma porque é energia pura. Quando você incorpora um orixá, você incorpora a sua energia. Na verdade, isso chama-se imantação. Através dos neurônios, ele envia a sua força, cria uma simbiose e o orixá verdadeiramente não fala. Por quê? Porque para ele falar, ele teria que ser um ser que pudesse ter sido encarnado e teria que ter o aparelho fonador. Alguém falando que está falando não é verdade. Não existe aparelho fonador do orixá. E sem o aparelho fonador, ele não pode usar o aparelho fonador do médium. Daí a incorporação. A incorporação se dá só com maneios, com uma dança. Por isso que no candomblé, principalmente, usa-se os atabaques. Na Umbanda, alguns usam, outros não. Por exemplo, no nosso caso, no terreiro do Templo de Umbanda dos Seus Sete Espadas da Mata, ele não usa o atabaque. Usamos os pontos cantados e os pontos riscados. Então, essa incorporação dos orixás só se dá, na maioria das vezes, no candomblé. O que nós recebemos na Umbanda é aquela energia do orixá sem que ele cante, sem que ele fale, sem que ele faça qualquer coisa, porque ele só dança. O orixá, quando incorpora no médium, entre aspas, porque não é uma incorporação e sim uma imantação, ele só dança, ele tem determinados passos que determinam que orixá ele é. Então, baseado nisso, nós vamos agora destrinchar. Então, a Umbanda,
consiste de 7 linhas, que são 7 irradiações divinas, ou as 7 vibrações de Deus, que dão sustentação a tudo que existe no planeta. Então, os 7 orixás, eles dão a sustentação. Como eu disse na primeira aula, eles são atributos de Deus. E cada um tem uma força específica do atributo de Deus. Então, veja bem, nós estamos falando de orixás, vibrações e essências. Não são seres que incorporam, que falam. São vibrações e são 7 irradiações de Deus. Cada irradiação divina flui num padrão próprio e influencia quem é alcançado por ela. É o que eu disse para vocês, é a imantação do orixá, certo? Então, ele influencia quando ele encosta. Aí, o que essa energia faz no médium? A grosso modo, ele vai fazer com que nós mudemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de dentro para fora. Então, ele envia a sua irradiação e, aos poucos, o médium vai se melhorando, evoluindo, através da irradiação do seu orixá. As vibrações que eu me disse são 7, que representam os 7 sentidos da vida. As 7 radiações dão origem a 7 essências, que dão origem a 7 tipos de materiais ou energias. As essências são essência cristalina, essência mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica e aquática. Portanto, as essências, que são irradiações essenciais, penetram no nosso mental, espalham-se pelo nosso ser imortal, ou seja, alma, estimulando-nos de dentro para fora. Então, ou seja, quando nós médiuns verdadeiramente nos dedicamos aos orixás, verdadeiramente nos entregamos a eles, eles vão cuidar de nossa matéria e principalmente da nossa alma. Ou seja, do nosso ser imortal. Então, tudo aquilo que o orixá determinar ou nos incutir, levaremos para a eternidade. Quando essas irradiações são energéticas ou elementais, elas estimulam o nosso corpo energético, alterando o nosso padrão vibratório. São 7 irradiações que nos chegam através dos orixás. Então, são 7 irradiações. Você pode ser filho de um determinado orixá, porém, se você for um filho de fé, que realmente cumpre com todas as suas obrigações, que são os fundamentos da Umbanda, você recebe irradiação dos 7 orixás. Então, veja a bênção que é trabalhar com essas energias e com essas irradiações. Muito bem. A natureza dos orixás pode ser ativa ou passiva. E cada orixá tem 2 polos, ou seja, ativo e passivo, masculino e feminino. É como vocês conhecem na medicina chinesa, o Yang e o Yin. É a mesma coisa, são polarizações. Nós somos divididos, meio homem, meio mulher, Yang e Yin. No orixá é a mesma coisa e no médium é a mesma coisa.
Só que ao invés de nós chamarmos de Yang e Yin, nós chamamos de ativo e passivo. Agora, não necessariamente o ativo tem que ser só feminino ou só masculino. Nem o passivo tem que ser só masculino ou só feminino. Eles intercalam entre suas energias. Então, vamos lá. Oxalá é passivo. O orixá polarizado com Oxalá é Oiá, que é ativo. E eles atuam aonde? Atuam na fé, na nossa religiosidade. Oxum. Oxum é ativa e Oxumaré é passivo. Eles atuam na linha do amor ou da concepção. Quando alguém quer engravidar, é só fazer uma oferendinha para Oxum, que ela dá um jeitinho. Oxóssi. Oxóssi é ativo, Obá é passiva. É a linha do conhecimento e do raciocínio. Eles trabalham principalmente em nosso mental. Xangô é passivo e Yansan é ativa. É a linha da justiça. É a linha aonde está fazendo parte dessa justiça a razão. Por isso que quando a gente fala com Xangô, a gente diz quem deve, paga, quem merece, recebe. Porque Xangô, quando ele faz a justiça, ele primeiro vai ver quem tem razão. Ogum é passivo e Yansan, ou melhor dizendo, Yansan é ativa. Trabalha na linha da lei e da ordenação da ordem. Ele evita o caos. Então, vejam vocês, os dois são guerreiros. Os dois são guerreiros. Só que quem movimenta é Yansan. Quem é dona do vento, daquele que não para quieto, é Yansan. Então, ela sendo ativa, o que ela faz? No Ogum, que é passivo, ela bota a sua energia para trabalhar. Então, aí nós, às vezes, temos uma dobradinha Ogum e Yansan também num filho de santo. Quando você vê um filho de santo hiperativo, pode ter certeza que é Ogum com Yansan. O Baluaê é ativo e Nanã é passivo. É a linha da evolução, a linha do equilíbrio e da transmutação. Por quê? Para nascer tem que morrer. Então, só se evolui depois que a gente morre. Por quê? Porque aí houve a transformação. Tudo aquilo que você arrecadou durante a encarnação, seja de bem ou de mal, é aí nesse momento que você vai prestar contas. Iemanjá é passiva, o Mulu é ativo. É a geração e a maternidade. Enquanto que Oxum dá a gravidez, Iemanjá dá a maternidade. O que é? Vocês já viram filho de Iemanjá? Ela é controladora. É aquela que enfia os pintinhos embaixo do braço e sai correndo junto. Sogras difíceis. Ainda bem que eu não sou de Iemanjá. Até aí, tudo entendido? Muito bom. As 7 essências. Quais são as 7 essências e os 7 elementos? A essência é a fé. A essência é o cristalino. A essência do amor é o elemento, é o mineral. A essência do conhecimento é o elemento, é vegetal. A essência da justiça, o elemento é o fogo, é ígneo. A lei é eólica, ou seja, é o ar. A evolução é telúrica
e o elemento é terra. A geração é aquática e o elemento é água. Então, repetindo. Fé, o elemento é cristalino. Amor, o elemento é mineral. O conhecimento, o elemento é vegetal. A justiça, o elemento é o fogo ou o ígneo. A lei é eólica ou ar. A evolução é telúrica ou terra. E a geração é aquática ou água. Como é que os orixás se comunicam conosco? Já que eles não falam, né? Eles falam através do ponto riscado, que é a nossa geometria sagrada, e nós evocamos ele através dos pontos cantados. Então, vejam vocês, quando eu digo assim, uma estrela brilhou lá no alto mar, quem vem nos salvar é a nossa mãe Iemanjá. Seja bem-vinda, nossa mãe de muito amor, venha nos salvar pela cruz do Senhor. Uma estrela brilhou. Ou seja, nós estamos pedindo a Iemanjá que com a sua estrela brilhante, ela venha nos salvar. Então, vejam vocês, é um ponto aonde nós estamos invocando nossa mãe Iemanjá para que ela desça no nosso congá e nos salve. Um outro ponto que eu gosto muito é de Ogum. Então, se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda para saudar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda para saudar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, salve os campos de batalha e salve as sereias do mar. Ogum, Ogum Yara. Esse é um dos pontos. Por que Ogum Yara? Porque todos os orixás, todos eles, têm 7. E esses 7, cada um entra numa vibração do outro. Então, nós temos Ogum de fogo, Ogum da água, Ogum da terra, Ogum do amor, enfim. Cada um dos orixás entra e há uma intermediação entre eles. E em cada um temos 7 Ogum, 7 Oxum, 7 Xangô, 7 Obaluayê, 7 Iemanjá e assim por diante. E todos eles agem, cada um numa linha, dependendo da hora que precisa e do que precisa ser feito. Então, quando eu estou chamando Ogum Yara, eu estou chamando Ogum junto com Iemanjá. É o Ogum da praia, é o Ogum da terra seca, da areia seca, que trabalha na beira do mar. Então, vejam vocês como existe uma hierarquia e, ao mesmo tempo, uma conexão entre eles. Então, cada um pode entrar na linha, na essência do outro, para poder trabalhar e resolver os problemas dos filhos. Não só dos médiuns, também dos consulentes, que são todos filhos, porque uma vez que somos todos filhos de Deus e irmãos na fé, então nós temos todos essas de nos salvar, tanto emocionalmente quanto material e principalmente na nossa alma imortal. Assim como eles têm energia, cada energia também tem uma cor. E essa cor
ela pode, eventualmente, ser vista através da incorporação do médium. Quando um médium está incorporado com um caboclo, um preto velho, um baiano, um marinheiro, então ele vai receber a energia do orixá que ele está trabalhando, porque um baiano pode trabalhar na linha de Ançã, mas pode trabalhar na linha de preto velho e assim por diante. Como eu disse, cada um pode vir de uma linha e interceder na outra. Então, eles podem ter determinadas cores para trabalho. Então, por exemplo, Oxalá, todo mundo sabe que Oxalá é branco, né? Que ele é sincretizado com o nosso Pai Jesus Cristo. Ele é da essência cristalina, portanto, cristal. Mas, como o cristal, ele pode fazer o quê? Furtar cor. Por quê? Porque o cristal irradia 7 cores do arco-íris. Então, Oxalá não precisa ser só branco. E também pode, eventualmente, quando ele vem na linha de cura, vir com o dourado. Vocês já viram o Cristo que nós temos lá no nosso congá? Aquele de braços abertos, que tem um coração e acima do coração tem umas fagulhas douradas? Muito bem, essas fagulhas douradas são o nosso timo. E Jesus Cristo, quando esteve encarnado, era tão puro, tão poderoso, que o timo dele refletia a cor dourada, que é a cor do amor incondicional. Todo mundo vai falar, mas o amor é cor-de-rosa. Sim, o amor é cor-de-rosa. O Oxum traz o amor cor-de-rosa, que é uma cor suave, doce, né? Mas, na verdade, quando é a cura, quando é o amor incondicional, ele é dourado. Oiá. Oiá pode usar o branco, mas pode usar também o azul escuro. E dependendo se Oiá entrar na linha telúrica, ela pode irradiar a cor preta. Então, tudo depende. Isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que a maioria dos livros e dos pais de santo não se sabem, não ensinam. Tudo depende da linha em que eles entram, em que eles irradiam naquele momento e do que está precisando. Por exemplo, o Xalá, a gente sabe que é da fé, mas ele pode entrar na linha de cura. Para entrar na linha de cura, ele às vezes tem que evitar a morte. E a morte é preto, é o Baluaê. Então, pode, muitas vezes, ele ter que irradiar a cor preta, porque ele está pedindo um axé para o Baluaê. Oxum. Oxum, sim, a cor é rosa. Pode ser dourada, porque eu disse para vocês que o amor incondicional é dourado, e pode ser um azul claro. Oxumaré. Dizem que Oxumaré é visto no arco-íris, portanto, ele tem as 7 cores. Pode ser que sim. Mas o que eu sei é que ele também tem o azul, o furta-cor, porque são as 7 cores do arco-íris, e o lilás. Ogum. Ogum, azul escuro, prateado, e em alguns lugares, vermelho. Por exemplo, na Bahia, Ogum é Santo Antônio. Para nós, na Umbanda, Ogum é São Jorge. Em outros lugares, Ogum é São Sebastião. Para nós, São Sebastião é Oxóssi. Então, existe determinado sincretismo e dependendo de por quem os africanos foram
doutrinados na época. Então, uns pegaram algum como São Jorge, outros como Santo Antônio, e às vezes até como São Sebastião. Inhansã, amarelo, dourado, vermelho. Por quê? Vermelho coral. Não é o vermelho fogo, é o vermelho coral. Aquele vermelho mais calminho. A não ser quando ela esteja muito brava. Não queira ver uma filha de Inhansã, um filho de Inhansã bravo. Xangô. Xangô pega o marrom, pega também o dourado e pega o vermelho. Egunitá, que é a nossa mãe que trabalha junto com o Xangô, laranja, dourado, vermelho. Oxóssi, verde. Pode usar também o azul escuro. E o magenta. Magenta dizem que é o vermelho legítimo, mas na verdade o magenta ele chega a ser entre o vermelho e o pink. Obá, magenta, dourado e vermelho. Obaluaê, branco, prateado e violeta. Nanã, o roxo, o lilás e o azul claro. Iemanjá, branco azulado. Não é o branco off-white, que hoje fala mais branco off-white. Não. É o branco azulado, aquele branco que parece que passaram um anil. Prateado, o cristalino e o azul anil. O mulu é vermelho e pode ser preto também. Exu, que também é um orixá. Ele usa o preto e pode usar vermelho, mas preferencialmente o Exu ele usa o preto. Porque preto é poder. As pombagiras usam o vermelho e o preto. Então, o vermelho representa o que na pombagira? A força dos desejos. Infelizmente, quando a gente fala em desejos, as pessoas pensam que desejo é só o desejo carnal. Não. É o desejo de vencer, é o desejo de trabalhar, é o desejo de ser melhor, é o desejo de amar o próximo como a si mesmo. Tudo isso é um desejo. A pombagira representa isso. E longe de nós rotularmos como antigamente rotulava-se a pombagira como uma mulher da vida. Pode ser que algumas até tenham sido, e hoje estão trabalhando na linha das pombagiras, mas nem todas são, nem todas foram. Vamos falar agora sobre orixá ancestre, orixá de frente e orixá adjunto, ou disjuntó, como a maioria dos não-bandista e candomblé falam. Existe diferença entre os três. Orixá ancestral é aquele que magnetizou o ser assim que ele foi gerado por Deus. Então, ou seja, a sua essência pode ser feminina ou masculina, dependendo
de como você foi gerado. Nas encarnações é que a gente pode vir, homem ou mulher, para cumprir uma missão, ou às vezes para aprender alguma coisa como mulher ou como homem. Então, não tem nada a ver com o sexo em si. A essência é que é Yang ou Yin. Esse é o nosso orixá ancestral. Então, é aquele que magnetizou o ser assim que ele foi gerado por Deus e o distinguiu com sua qualidade original e natureza. Essa natureza é íntima, imutável e eterna. Então, se você foi gerado por Deus como a essência masculina, o dia que você evoluir completamente, você volta para o seu ser como masculino. Se você foi gerado como feminino, quando você terminou de evoluir e vai voltar para Deus, para onde está a sua essência primeva, então você volta como mulher. Não tem nada a ver com encarnação. O orixá ancestre é aquele que você foi gerado por Deus. Na encarnação, você pode ter um pai e uma mãe, ou ser uma mulher ou um homem, mas isso não quer dizer que a sua essência seja mudada. É a sua missão, naquela encarnação, ser homem ou ser mulher. Então, poderíamos reencarnar quantas vezes e sob as mais diversas irradiações, e a nossa natureza íntima jamais mudará. Orixá de frente é aquele que rege a atual reencarnação do ser e tem como objetivo ajudar o ser a evoluir e vencer os seus desafios. Então, ou seja, você vai ter um orixá de frente e um orixá adjunto. O orixá adjunto é aquele que forma par com o orixá de frente, apassivando ou estimulando o ser, sempre visando o seu equilíbrio íntimo e seu crescimento interior. O orixá ancestral é sempre e sempre será um orixá masculino para o filho homem e um orixá feminino para a filha mulher. Isso na sua geração. Quando você encarnar, você pode vir como mulher e ter um orixá masculino de frente e ter uma orixá feminina de juntó. Certo? Bom, eu acho que o que a gente pode falar sobre os orixás tem muito mais. Muito mais. Tem o orixá que é, vamos dizer, de juntó, que é mineral, vegetal e tal. Enfim, mas isso é uma coisa que vocês vão ter que pesquisar se quiserem se melhorar. Esse aqui é o básico do básico que eu estou dando para vocês, para que cada um de vocês possa saber o que é o orixá e o porquê que vocês têm um orixá na sua cabeça. Então, agora vamos abrir para poder fazer as perguntas. E aí, então, a parte de perguntas, eu com meus médiuns, para que nós possamos dirimir as dúvidas. De qualquer maneira, agradeço a todos os médiuns e aqueles que não são médiuns, mas que estão participando dessa live. Meu agradecimento e peço licença para encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso Oxóssi, o Senhor da Sabedoria e do Conhecimento, e a todos os orixás, por ter nos dado a oportunidade que tivemos no dia de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos em paz, missão cumprida. Até a próxima.